E eu fiquei parado na frente dessa câmera durante muito tempo antes de apertar o botão para gravar. Sabe quanto tempo? Semanas, talvez meses. Não porque eu não soubesse o que falar, mas porque eu tinha medo. E aí, em algum momento, não sei exatamente quando, uma pergunta começou a ficar na minha cabeça e não saía mais. Não era e se der errado, mas era e se der certo. Essa pergunta mudou tudo pra mim e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Meu nome é Matheus, bem-vindo ao meu primeiro vídeo e se você tá aqui, seja lá como você chegou a esse canal, obrigado. De verdade, você não sabe quanto isso me deixa feliz. E isso significa muito pra mim, você ter clicado aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Quantas vezes você teve uma ideia, um projeto, um sonho, alguma coisa que você queria tentar e no momento em que você ia começar, você travou? Aquela voz apareceu. Sabe qual voz? E se não der certo? E se as pessoas rirem? E se eu me arrepender? E se eu não for bom o suficiente? Eu conheço muito bem essa voz. E ela acompanhou a minha vida por muitos anos. Ela me fez engolir ideias que eu nunca nem tentei, me fez deixar para depois coisas que talvez nunca mais venham, me fez ficar de fora olhando os outros fazendo aquilo que eu deveria também estar fazendo. E sabe qual a parte mais cruel disso tudo? Essa voz se disfarça de bom senso. Ela te convence de que você está sendo responsável, que você está sendo realista, que esperar mais um pouco é o certo a se fazer. Mas, na verdade, ela só tem medo. Assim como você, assim como eu. E o medo de arriscar, esse medo específico, ele é diferente de todos os outros. Porque ele não te paralisa de uma vez. Ele te paralisa bem devagarzinho, viu? Todo dia um pouquinho, até você acordar um dia e perceber que os anos já se passaram, você ainda está no mesmo lugar, pensando nas mesmas coisas que nunca saíram do papel. Mas eu descobri uma coisa: o maior erro não é tentar e falhar. O maior erro é nunca tentar. Porque falhar vai deixar uma lição, sim. Falhar deixa uma cicatriz que ensina. Falhar deixa uma história, mas não tentar deixa só uma única coisa: a dúvida. E a dúvida, ela dói mais do que qualquer outro fracasso. Sempre. Eu prefiro olhar para trás e falar: eu tentei. Eu prefiro olhar para trás e falar: tentei e não deu, do que olhar para trás e falar: e se eu tivesse tentado? Existe uma coisa que eu percebi sobre a vida e que ninguém me ensinou na escola. Sempre vai existir dois tipos de pessoas: quem produz e quem consome, quem cria e quem assiste, quem publica e quem rola o feed. E não tem certo ou errado nisso, mas tem uma escolha. E você faz uma escolha, conscientemente ou não, todo santo dia. Toda vez que você pensa em criar algo e não cria, você deixa um espaço para outra pessoa preencher aquele lugar. E essa pessoa provavelmente nem faça tão bem quanto você faria, mas ela fez e você não. Isso te incomoda? Me incomodava. E muito. Deixa eu ser honesto com você. Esse vídeo não é só sobre YouTube, não é só sobre criar conteúdo, é sobre uma decisão que eu tomei de parar de ficar com medo. Eu tenho pessoas na minha vida que acreditaram em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesmo. Minha família, que nunca deixou de acreditar em mim quando eu mesmo quis desacreditar. Meus amigos, que ouviram os meus planos malucos sem rir. E quando riam, era com respeito. Minha esposa, que olhou nos meus olhos e acreditou em mim quando eu duvidei de mim mesmo e disse assim: vai, você consegue. E eu pensei muito neles quando eu decidi começar isso. Não porque eu precisava da aprovação deles, mas porque, e se der certo? E se um dia esse canal crescer e eu poder ajudar pessoas que sempre me ajudaram? E se eu conseguir estar presente de forma que eu não conseguia antes? E se eu puder dar de volta tudo que eu recebi? Essa possibilidade é maior do que qualquer medo que eu tenha. E foi ela que me fez apertar o botão de gravar hoje. Porque no fundo, quando a gente arrisca,
a gente não arrisca só para nós mesmos. A gente arrisca porque a gente ama, pela versão que ainda vai existir da gente daqui a alguns anos, pela prova de que a gente quer deixar, de que tudo foi possível. Agora eu quero falar diretamente com você, não com todo mundo, é exclusivamente com você. Você que está assistindo isso agora, você tem algo guardado intimamente. E eu sei que você tem um projeto, uma ideia, um canal, uma empresa, um curso ou até mesmo um livro. Algo que você pensa de vez em quando, mas arrasta o pensamento e fala: ah, essa não é a hora, agora não dá certo, quem sabe depois. Eu não tô aqui para te dizer que vai ser fácil, porque não vai. Não tô aqui para te prometer que vai dar certo. Ninguém pode te prometer isso. Mas eu tô aqui para te perguntar: e se der certo? Imagina você olhar para trás, para daqui 1 ano, 2 anos, e ver que você fez tudo isso acontecer, que você não ficou esperando, que você foi apenas mais um que teve uma ideia e nunca tentou. Imagina o que você vai sentir. Agora, imagina o oposto. Você nunca tentar. Imagina você pensar que daqui a 1 ano, 2 anos, você está no mesmo lugar que está agora, com a mesma ideia engolida, com a mesma dúvida corroendo por dentro. Qual dessas duas dores você prefere? A dor de tentar e talvez falhar, ou a dor de nunca ter tentado? Então é isso. Esse é meu primeiro vídeo. Não é perfeito. Provavelmente tem muita coisa que eu poderia ter feito melhor, falado melhor, mas ele existe. E existir imperfeito é muito melhor do que existir perfeito na imaginação. Eu não sei onde esse canal vai chegar, não sei também se você vai continuar aqui, não sei se daqui a 1 ano eu vou estar gravando para milhares de pessoas ou para poucas, mas eu sei de uma única coisa: eu tentei. E agora você também sabe que eu tentei. E talvez, só talvez, era essa a faísca que estava faltando para você também tentar. Então deixa eu só te pedir uma única coisinha: se inscreve no canal, deixa um comentário me contando qual é aquela coisa que você ainda não tentou por apenas ter medo. Eu quero ler. De verdade, eu quero muito ler, porque eu sei que eu não estou sozinho nessa. E se você tiver alguém na sua vida que também precisa ouvir isso hoje, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu sei que ela vai gostar muito. Às vezes a gente só precisa de alguém que olhe nos nossos olhos e diga: vai, tenta, e se der certo. Até o próximo vídeo.